Boa noite, vamos iniciar mais uma transmissão aqui na nossa live. Também hoje teremos uma convidada muito querida aí pelo meio dos concursos públicos. Então é com muita alegria que a gente inicia essa live aí. E aí de uma série de lives, né, que a gente vai começar a fazer. Então vou aguardar a professora Lorena Ocampos entrar. Ela entrou. Deixa eu já mandar o convite para a gente não perder tempo, né? Deixa eu convidar a professora aqui. A gente dá início aí, né? Vamos aguardar aí a professora. Todos estão me ouvindo bem aí, né? Acredito eu. Se não estivesse ouvindo, o pessoal ia comentar. Vamos aguardar a professora. Olá, Paulo. professora, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo Bom, ótimo. primeiro, tá tudo jóia por aí? Tá Tá me tudo ouvindo certo. bem? Tô sim, você tá me ouvindo direitinho? Sim, Então tô. ótimo, então ótimo. Bom, professora, eu, eu quero iniciar, como eu sempre costumo, né? Primeiro, agradecendo imensamente o, a, o recebimento do seu convite, né? Que foi tão, assim, prontamente recebeu tão abertamente, de uma forma tão carinhosa, tão atenciosa com que a senhora me dedicou. E eu fiz questão de fazer esse convite porque eu fui seu aluno, né, no curso do CPIURES e posso afirmar com todas as letras que foi a melhor professora que eu tive em processo penal, pela maneira com que a senhora fala, com a maneira fácil, didática, direta. Então despertou, assim, sempre despertou interesse em conversar com a senhora, né? E eu mandei o convite despretensiosamente e recebeu, assim, eu fiquei até surpreso, Aham, porque eu também faço um trabalho aqui na região, eu sou professor também sei. de processo penal aqui na faculdade de Patos de Minas, Unipam, e eu Legal. também faço um trabalho voluntário de levar o conhecimento do processo penal, principalmente com foco na OAB. Então a gente tem um grupo de estudos aí de processo penal, e eu falei com os alunos que eu ia arriscar convidar algumas pessoas que eu vi que seriam ícones no processo penal. E a senhora, com Sei. certeza, é um dos ícones, né? Que tem a minha admiração. Ah, Então, aqui a gente vai ter essa live, que é uma live dentro da estrutura do livro que a senhora escreveu junto uhum, com o professor Sameraj, que fala sobre sentença, que é um sim. livro que eu tenho aqui em casa e que eu fiz questão de, também de fazer, né, a promoção de um sorteio de tão bom que ele é. E aí a gente vai fazer um sorteio, né? Eu vou fazer o sorteio até amanhã, Sim. depois eu dou mais detalhes sobre ele. E aí eu queria, assim, a sua orientação, assim, as suas dicas dentro dessa linha. Vou te apresentar, obviamente, né? A doutora Lorena Ocampos, ela é juíza no Tribunal de Justiça do DF, né? Do TJDFT, desde outubro de 2014. Atuou no Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília desde janeiro de 2016. Antes ela foi servidora pública do TJDFT, técnico judiciário, analista do judiciário e assessorava a juíza. E fez pós-graduação em 2011, 2012. Atualmente ela realiza um mestrado, né, no IDP, que termina no segundo semestre, né, já deste ano, professor, depois a senhora Desse conta aí ano. para nós. É professor do CPIURES, foi quando eu a conheci, para carreiras jurídicas, do Gran Concursos para a OAB e da Escola da Magistratura do DF. E da aula de processo penal e sentença penal, que é o nosso tema de hoje. E tem o Instagram dela, que tem super dicas, né? Que é Lorena Ocampos, que tem várias dicas muito bacanas, principalmente principalmente não, né? De processo penal. Eu, particularmente, compartilho muitas dicas. E é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, a palavra é sua.
né? Não, não Fica à esqueceu, vontade. Muito não. obrigado mais uma vez por receber o convite. Paulo, eu que agradeço o convite. Quando você conversou comigo, a gente não se conhecia. Depois que passou a ter aula online, eu não vejo mais os alunos sabem quem eu sou, mas eu não sei mais quem são os alunos. Então, por isso que eu acho muito bom esse contato que muitas vezes o Instagram permite que a gente possa conversar com os alunos, seja por comentários, nas próprias publicações, seja pela DM, porque realmente, senão eu fico sem saber nada, eu fico sem realmente ter um feedback, sem saber um feedback das aulas, sem nada. Então, eu fiquei muito surpresa com o seu convite, mas eu fiquei muito feliz. Espero que você continue colhendo frutos desse estudo do processo penal. Eu sei que você dá aula também, como você falou, então a gente pode continuar trocando. Acho que uma ideia bem boa nessa parte do processo penal. Como Vamos você sim. falou, eu atuo na parte criminal, desde que eu tomei posse no tribunal, eu tentei ir para a área criminal. Claro que no início a gente não escolhe muito bem. Depois eu recebi um convite para ir para o núcleo de audiência de custódia daqui. Então, aqui, como nós não temos comarcas, né, nós temos circunscrições aqui no Distrito Federal, as audiências de custódia ficam concentradas apenas num núcleo, com 2 juízes diariamente. Então, eu acabo sendo uma dessas juízas. E aí eu estou lá desde janeiro de 2016, cuidando aqui das custódias do Distrito Federal. Processo penal e sentença penal são as áreas que eu mais gosto. Então, em todos os cursos que você citou, seja na Escola da Magistratura, no Gran Cursos ou na CP Iuris, eu dou aula nessas matérias, né? E no Gran Cursos apenas mais para a parte da OAB mesmo, na parte da primeira fase de processo penal. Bom, a gente tinha conversado sobre essa live, claro que a gente vai falar um pouquinho, né, Paulo, depois, talvez sobre mais voltado para o estudo Isso, de concursos, mas a gente também decidiu sortear o livro dos 23 pontos da sentença penal. isso. Então, na CP Iuris, tem esses dois enfoques, tem os 23 pontos da sentença penal que eu escrevi com o Samiraj, e Uhum. tem o e-book de processo penal que a gente vende agora à parte, porque a gente fez a atualização, como se fosse um livro digital, que ele tem umas 500, 600 páginas, que eu escrevi Bacana. com o Freitas Júnior, que servidor público aqui do TJDFT e passou para delegado no estado de Goiás, e aí a gente fez uma divisão na parte de processo penal, compartilhou a ideia, e aí fizemos um e-book de processo penal também, com o objetivo de um dia se tornar um manual. Vamos ver quando que a gente vai conseguir sentar e aprofundar mais o e-book para ele se tornar um manual de processo penal. Mas na parte Bacana. dos 23 pontos, eu vou regredir apenas para a história desse livro, porque eu não sei se todo mundo conhece, na verdade. Legal, conta aí. A ideia dos 23 pontos, na verdade, foi do Sami. Ele fez, ele criou a CP Iuris, ele é um dos donos da CP Iuris. Então, quando ele criou, inicialmente a CP Iuris começou com cursos de segunda fase para magistratura, então dando aulas de sentença Isso. civil e criminal para a magistratura. Então, ele tentou ver uma estruturação da sentença penal que fosse mais didática e mais fácil de compreensão, num primeiro momento para fins de concurso público, mas nada impede que essa estruturação seja utilizada também na própria prática, numa vara criminal, né? Porque você consegue ali criar uma estrutura que faça com que você realmente passe por todos os pontos importantes da sentença para não ter ali um eventual recurso, enfim, uma anulação daquela sentença. Verdade. E aí ele criou esses 23 pontos e quando eu tomei posse no tribunal, logo depois eu conheci o Samir, a gente acabou fazendo um plantão juntos e nesse plantão estava eu, o Samir e o Jailton, porque era um plantão da minha turma, e o Samir convidou a gente para dar aula na CP Iuris. E aí desde então, isso foi em 2015, eu comecei a dar aula de sentença penal, a dividir a parte de sentença penal a partir de 2015, que foi quando a CP Iuris começou ali, e depois alavancou, e hoje é um curso conhecido para todas as carreiras jurídicas, inclusive carreiras Bastante, né? policiais também. Mas lá no iniciozinho eram os donos, né? O Daniel, o Sami, o Jailton, eu, e depois vieram outros
professores como a Michelle Tonon, que todo mundo conhece, e outros professores de renome depois foram também sendo ali angariados pela CPIURES, como são os conhecidos hoje. E então, desde 2015, eu e o Sam, a gente divide a parte de sentença penal da CPIURES, dando aulas teóricas e práticas. E aí chegou no momento que a gente falou, bom, não tem como a gente não estruturar esses 23 pontos na forma de um livro, para que não fique só nas aulas ou dos alunos dependendo da compra das aulas, o que a própria plataforma online também não veio há muito tempo, em 2015 sequer existia. Então, aí no ano passado a gente decidiu, enfim, sentar, escrever e dividir e fazer a parte. O livro, ele é estruturado nos 23 pontos, que eu vou aqui falar um pouco deles. Claro que 40 minutos que eu tenho para falar não é o suficiente sequer para eu aprofundar, mas eu vou tentar trazer alguns pontos importantes. E na parte final do livro tem a parte mais prática, em que a gente coloca tanto exercícios de concursos públicos, quanto esses exercícios que muitas vezes a gente cobra nos cursos de segunda fase da CPIURES. Então tem lá o espelho, tem a explicação. E aí nesse ano nós vamos fazer também a atualização do livro, para ali no final do ano a gente lançar a próxima edição também. Mas já dá para ter um bom detalhamento com o livro atual. A gente tem que ter um pouco de cuidado na parte de crime de roubo, porque não está totalmente atualizado com as últimas leis, né, principalmente o pacote anticrime. Isso. Mas no que tange à técnica da sentença, a estruturação da sentença, é sempre aquilo dali que nós vamos utilizar. E aí o livro, ele parte de uma premissa, quando a gente fala desses 23 pontos, na verdade a gente está falando já da parte da fundamentação, nós não estamos falando da feitura do relatório, porque nós sabemos que 90% dos concursos, eles não cobram relatório. Alguns concursos, bem diferenciados, lá no Sul, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que muitas vezes colocam uma prova de 6 horas, uma prova extensa, com muitos réus, muitos crimes, muitas páginas, muitas horas. Muitas vezes eles costumam cobrar o relatório, mas não é algo comum para a segunda fase da magistratura a cobrança do relatório. Então, a gente ensina num capítulo inicial como se fazer o relatório, mas ele não está dentre os 23 pontos da sentença penal. Quando eu começo o primeiro ponto da sentença que nós vamos ver, eu já estou falando da fundamentação, né? Eu já fiz o relatório, disse ali, passo a decidir e vou para a fundamentação da minha sentença. O relatório, pessoal, só em linhas gerais, ele não nos traz dificuldade. É você abrir o procedimento e relatar a ordem do procedimento. Então, é um delito de tráfico, você abre a lei de drogas e acompanha o procedimento da lei de drogas para fazer o relatório, sem utilizar nenhum adjetivo, sem utilizar nenhuma menção do que você vai considerar na parte da fundamentação e do mérito. Você vai relatar o que ocorreu ao longo do procedimento, de acordo com o procedimento processual ali, seja o comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, ou qualquer outro procedimento especial que você vai abrir na parte do próprio CPP ou na legislação especial. Mas o importante é, você tem acesso ao vadimeco, então você abre o vadimeco e faz o relatório de acordo com aquele procedimento. Passando para os 23 pontos, Paulo, foi uma estruturação que principalmente a partir do ponto 12, em que eu tenho lá a detração, fixação de regime, substituição ou não por restritiva, suspensão condicional da pena, valor do dia multa, análise da prisão novamente, custas processuais, providências, comunicação das vítimas e etc., diversas providências que a gente vai ver. Isso, basicamente, existe assim, em qualquer prova você vai ter que analisar cada um desses pontos, e com o dispositivo legal. Então, complementando aqui os 23 pontos, pessoal, como eu fazia na minha prova da magistratura, porque veja, você tem 3 dias, para quem está focando aqui na magistratura. Você tem um dia de discursiva, outro dia de sentença penal, outro dia de sentença civil. Perdão, primeiro sentença civil, por último sentença penal. Poucos são os concursos que dividem essas fases, que às vezes faz a discursiva e 2 semanas depois a sentença. Geralmente, a maior parte dos concursos são 3 dias seguidos. Então, você tem que ir muito bem ali com o seu material para você não perder tempo. Porque tem muitas provas também que ele te dá uma sentença extensa, um enunciado extenso, uma sentença extensa, com poucas linhas. Por exemplo, CESP,
tá agora ultimamente cobrando 120, 180 linhas para uma sentença penal, que é bem pouco, e até mesmo cobrando 4 horas apenas de uma prova de sentença penal. Então É você uma não grana. pode perder tempo Não. pensando o que você vai fazer, entendeu? Você não pode perder tempo. Peraí, o que eu tenho que fazer agora na sentença penal? Por isso que, didaticamente, a gente utiliza os 23 pontos para que você não se perca. Para que naquele momento que você fez um determinado parágrafo, você saiba o que você tem que tratar no parágrafo seguinte de uma maneira muito rápida, para você não perder tempo na prova. Né? Por isso que eu falei que, primeiramente, foi pensado para concursos públicos, mas nada impede que a gente aplique isso na prática também. E aí, Isso. na prova, como que a gente fazia? Como que a gente faz? Nos 23 pontos, você pode reparar, Paulo, você tem o livro, quem vai receber o livro pelo sorteio, que Isso. cada ponto, principalmente a partir do ponto 12, nós temos um dispositivo legal importante. Então, nós sabemos que quando a gente vai analisar regime inicial de cumprimento de pena, nós temos o artigo 33. Nós sabemos Uhum. que quando vai analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas, eu tenho o artigo 44. Na 44. suspensão condicional da pena, eu tenho o artigo 77. Então, isso tem que estar ali muito bem já marcado no seu vade-mecum. Então, o que eu fazia? Por exemplo, a prova de sentença penal. Deixa eu usar aqui um post-it amarelo. Ah, não, deixa eu usar um post-it vermelho. Eu já marcava ali quais eram as páginas do vade-mecum que eu tinha que necessariamente olhar para fazer o roteiro da sentença. Então, eu Uhum. marcava o 387, o 33, o 387 do Código de Processo Penal, o 804 do Código de Processo Penal que se refere a custas, o 33 do Código Penal, 44, 77, ambos do Código Penal. Eu ia marcando no Código Penal e no Código de Processo Penal, principalmente, mas tem alguns artigos na legislação extravagante também, aqueles artigos que são importantes para eu fazer uma sentença penal. E esse mesmo raciocínio ele deve ser adotado também na sentença civil, que você tem também ali alguns artigos imprescindíveis para você considerar na sentença civil. Então, na Isso. sentença penal, a gente já deixava marcado, a gente já deixa marcado o vade-mecum para ir para a prova. E quando a gente abre a prova, antes mesmo de eu ler o enunciado que o examinador me entregou, a gente pega o rascunho e anota os 23 pontos, porque eles estão ali bem claros na nossa cabeça e nós não precisamos escrever o que significa por completo aquele ponto da sentença penal. Nós podemos ali escrever uma palavra que me lembre o que eu tenho que analisar naquele determinado ponto da sentença penal. Então, aqui eu tenho que analisar as preliminares, aqui eu tenho que analisar a materialidade, a autoria, eu tenho que analisar aqui uma eventual emendatio libelli, eu tenho que analisar, enfim, eu dou ali a palavra que me relembre o que é o roteiro da minha sentença penal em cada ponto, para que eu, depois que eu escrevi os 23 pontos no rascunho, eu pegue o meu enunciado, faça a leitura 1, 2, 3, 4 vezes, o que for necessário, porque vai depender da complexidade da minha sentença penal, e ali eu vou anotando no meu rascunho tudo que eu tenho que ali dispor em cada um daqueles pontos. Claro que eu não consigo fazer toda a minha sentença no rascunho para depois passar para a folha definitiva. É um Uhum. rascunho por tópicos que envolve, portanto, os 23 pontos da sentença penal. E aí, Paulo, nos 23 pontos, como eu falei, a gente já começa da fundamentação. Nessa estruturação da sentença, nós temos no ponto 1 como se fosse um mero resumo que nós fazemos do que se trata aquele processo. Então, eu posso ali, a título de exemplo, colocar: trata-se de uma ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do réu João pela suposta prática do crime de roubo majorado, e coloco lá a capitulação, conforme disposição, conforme fatos descritos na denúncia. Um resuminho da capitulação, porque como geralmente eu não tenho relatório, eu faço um breve resumo para eu dar início à minha fundamentação. Esse é o ponto de número 1. No ponto de número 2, eu tenho aquelas questões preliminares que eu preciso, portanto, analisar antes da entrada no mérito da minha Uhum. sentença. E aí eu tenho questões variadas, que não envolvem só o conceito de preliminar propriamente dito, mas também o conceito de prejudiciais. Eu posso ter um réu que faleceu e eu preciso, nesse momento, reconhecer a extinção de punibilidade quanto a ele. Eu posso ter uma preliminar de nulidade, uma preliminar de nulidade por cesseamento de defesa ou outro motivo, que geralmente essas preliminares vêm alegadas aonde? Nas alegações finais da defesa, que estarão Uhum. ali descritas no enunciado
da minha questão. E aí eu analiso aqui nas preliminares. A gente poderia aqui tecer diversos exemplos de preliminares, mas como o nosso tempo é curto, eu prefiro avançar para os outros pontos, porque a gente tem pontos mais importantes para a gente poder conversar. Pode falar, Paulo. Não, o que eu ia Pode falar é falar. que, na verdade, teve uma época que eu Sim, estava pré-candidato a ser assessor de um juiz. sim. E aí eu não tinha ainda o livro. Inclusive, o meu livro, na verdade, ele Aham. está com o meu irmão. Até meu irmão está presente aí na live também. O meu livro está com ele. Aí você vai, E devolve, por favor, o livro. devolve, né? Agora. Mas assim, mas foi engraçado porque na época, o livro é de que ano mesmo, professor? É de Do ano 2000 passado, do ano 2019. passado. E eu 2019. tinha sido pré-candidato em 2017, mas aí eu não tinha o livro em mãos ainda. Depois que Aham. passou tudo, no final das contas não deu certo, eu continuei na carreira como professor mesmo. E aí, quando eu obtive o livro, eu adquiri o livro e vi a facilidade, quando a senhora conta os detalhes da feitura da prova, dos detalhes de colocar post-it, marcação, vocês conseguiram fazer um livro tão interessante que ele serve para o concurseiro, mas ele também serve para uma pessoa que queira aprender a fazer sentença. Eu lembro que eu não sabia fazer sentença. Eu fiquei um mês indo em Paracatu. Tem um amigo meu que passou para juiz aqui em Minas Gerais. E ele me acolheu lá e me ensinou a fazer. Mas se eu Sim, tivesse o livro com essas sim, facilidades, provavelmente eu ficaria menos tempo lá em Paracatu. sim. Então, assim, eu quero, na verdade, elogiar esse ponto. E só um detalhe: as provas hoje, acho que elas não deixam, né? Colocar post-it, né, Vai na depender do prova. edital, depende do A edital. Tem maioria eu acho algumas que não, que que deixam, deixam, né, mas ainda. assim, Sem você nada, né? verifica isso, você verifica alguma forma de marcação que esteja É permitida isso que eu ia falar. no É, edital, né? Às vezes um clipe, um post-it, uma é. marcação, um sublinhado, alguns editais permitem, isso vai depender muito de qual é o estado. E aí Porque você vai esse ver no manuseio, edital. né, professor? Esse Isso, manuseio do isso. Vadmec, ele é muito É. importante, até para a prova da OAB na segunda fase, né? As pessoas fazerem essa Sim. marcação. É só uma Exato. observação Na mesmo. verdade, qualquer peça que a gente vai fazer, seja o concurso que for, né? Seja uma Isso. peça para a Defensoria Pública, uma peça para o Ministério Público, uma peça na segunda fase da UAB, seja qual for ali a matéria, a gente tem que estar ali, a gente vai estar com o Vadmecum do lado, e há essa importância de você já deixar marcado, porque isso É, facilita. Que isso acontece, na verdade? Isso vai facilitar o seu tempo de prova, né? Você não vai se estender no seu tempo de prova. Você não vai estar procurando o artigo, você não vai precisar usar ali o índice, ficar procurando naquele vademecum gigante onde que está o Código Penal, qual é o artigo, isso. então assim, já está tudo marcado. E aí, como o Girlano falou, a maioria dos concursos já libera marca-texto, isso vai depender do edital. Na minha Isso. época, quando eu fiz o meu edital, permitia post-it. Então, Isso. isso vai depender da carreira, vai depender, né, a É, depender da prova que você vai fazer e do edital, a depender de o quão permissivo o tribunal ou a banca examinadora é quanto a marcações no vadimeco. E aí foi isso. isso, Paulo, assim, foi criado inicialmente para concursos públicos, mas depois a gente verificou que, na verdade, é ensinar mesmo a fazer a sentença. Então, como você disse, principalmente assessores de magistrados, ou assessores até mesmo de desembargadores para verificarem, analisarem aquelas sentenças em sede de apelação, é muito útil você ter esse esqueleto com um conteúdo referente a cada ponto desses Muito. esqueletos dos 23 pontos, né? Então, devolve o livro do Paulo, gente, por favor. É meu irmão aí, ó, cobrar dele aí, ó. Tá. Pior que o livro tá lá em BH ainda, ele vai ter que me dar um jeito de mandar. Mas eu, com certeza, eu vou pedir ele de volta. A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. E aí, Paulo, a gente estava bem no iniciozinho, a gente falou do ponto um e do ponto 2. Assim que a gente termina a análise das preliminares, seja excluindo algum réu porque foi reconhecida alguma extinção de punibilidade, ou seja, excluindo algum réu por alguma nulidade, você não vai analisar aquele processo quanto a ele. Eu sei que nós vamos dar continuidade para entrar na fundamentação quanto àquele réu ou réus e crimes em que nós precisamos dar uma continuidade. Mas claro que a parte da sentença, entre aspas, pode ter acabado naquela parte da preliminar e que nós vamos reproduzir no dispositivo.
Um exemplo que nós tivemos em provas anteriores foi a prejudicial da morte mesmo, em que Certo. muitas vezes o examinador dava ali vários réus, mas ele colocava que um deles foi juntado à certidão de óbito. Essa certidão de óbito foi dada à vista para o Ministério Público lá nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, e aí já era no início da sentença reconhecer a extinção de punibilidade pela morte, mas isso não é o suficiente. Tudo que a gente faz na nossa sentença, nós precisamos reproduzir no dispositivo da sentença. Então, se eu falei já terminei aquela sentença contra o réu João porque eu reconheci a morte dele, lá na frente, no dispositivo, eu vou reconhecer a extinção de punibilidade, eu vou declarar, né, que é o verbo correto, declarar a extinção de punibilidade pela morte do réu João, de acordo com o artigo 107, inciso referente, e o artigo 62 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de dar vista ao Ministério Público. Ministério Mas Público. quanto àqueles que eu vou continuar, eu tenho que seguir na minha fundamentação para dar entrada no mérito. E aí o ponto 3 é exatamente eu dizer que eu avancei, que eu vou avançar, ou seja, no que eu vou avançar estão presentes as condições da ação, estão presentes os pressupostos processuais e eu vou avançar para a análise do mérito. Dentro desse mérito, antes de eu chegar no dispositivo, porque veja, eu vou avançar agora para o ponto 4. O meu dispositivo ele está lá no ponto 10. Então, entre o ponto 4 e o ponto 9, eu tenho o mérito da minha sentença. Mas a gente vai ver que o ponto 8 e 9 são meros fechamentos para eu não cair direto do meu dispositivo. Né? Então, eu faço ali alguns fechamentos que nós vamos dispor. O que é mais importante nesse mérito é o ponto 4, 5, 6 e 7, porque se refere no ponto 4 à materialidade daquele crime, o ponto 5 à autoria, o ponto 6, teses defensivas e emendatio libelli, e o ponto 7, algumas circunstâncias que eu posso ter, como causas de aumento, causas de diminuição, atenuantes e agravantes, que eu vou já explicar no mérito da minha sentença. Aqui é um ponto de estruturação que gera muitas dúvidas nos alunos, e que isso faz com que muitos se estendam na realização da sentença. Na prática, isso pode até não gerar prejuízo, porque você pode ficar 3 dias fazendo uma sentença. Mas para fins de concurso público, isso vai gerar um prejuízo, porque você não vai conseguir terminar a sentença se você não estruturá-la da forma adequada. Então, aqui, principalmente aquelas bancas examinadoras que colocam muitos réus e muitos crimes, elas pegam os candidatos despreparados já a partir do ponto de número 4. Porque eu vou dar um exemplo. Eu posso ter o João e o José que praticaram um tráfico e uma associação para o tráfico. Neste momento do mérito da minha sentença, o que eu estou preocupada são com os fatos que aconteceram e não com o autor em si daquele fato. Eu me preocupo com o autor no momento da autoria, mas eu vou abrir a análise do mérito da minha sentença por fatos que ocorreram. Só que o fato que eu citei, ele se desmembra em 2 tipos penais, que é o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Então, se eu tenho uma sentença em que o enunciado me traz tráfico e associação para o tráfico do João e do José, eu não vou abrir o meu mérito do João ou do José. Eu abro o meu mérito pelo fato, pela conduta, pelo tipo penal. Então, eu vou abrir pela lógica primeiro o tráfico de drogas. Porque se o tráfico não existir, não vai ter a associação para o tráfico. Então, eu abro primeiro do crime de tráfico de drogas. E dentro desse crime de tráfico de drogas, eu vou estruturar, primeiro, a materialidade, que é o quê, gente? A existência do crime. Então, muitas vezes eu vou ter ali o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os bens apreendidos, a droga apreendida com laudos preliminares e definitivos de constatação daquela substância entorpecente. Isso que demonstra a existência do tráfico de drogas. Num segundo momento, eu vou para a autoria. E aí sim eu vou me preocupar se o João e se o José praticaram o tráfico de drogas. E aí eu me preocupo com os 2 réus que ali constam do enunciado da minha sentença. E aí eu vou tentar demonstrar, seja pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, seja pela interceptação telefônica, pelas decisões de mandado de busca e apreensão de cumprimento na casa deles, as testemunhas, os usuários, que narram ali que realmente tanto João quanto José estavam praticando o tráfico de drogas, e aí eu coloco esses elementos nessa parte da autoria.
Depois de comprovada a materialidade, que é a existência do crime e a autoria, eu vou para o ponto 6, que são as teses defensivas. E aí eu preciso analisar todas as teses defensivas, né, pessoal? Então, assim, tudo que foi alegado, seja em sede de alegações finais, ao final ali do procedimento, seja na autodefesa do réu, no momento do interrogatório ele alegou um monte de coisa em defesa dele. Você também tem que analisar as alegações na autodefesa, porque faz parte do princípio da ampla defesa. Então, nós temos que analisar tanto a autodefesa quanto a defesa técnica. E aí, nesse ponto das teses defensivas, nós temos que passar por cada uma delas. Então, eu vou abrir lá, a defesa do João requer a sua absolvição por insuficiência de provas. E aí eu vou demonstrar que não há essa insuficiência de provas. A defesa do fulano quer o reconhecimento do princípio da insignificância no tráfico de drogas. Mas, de acordo com a jurisprudência majoritária e pacífica, não é possível aplicar a insignificância no delito do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, não acolho a tese defensiva. E assim eu vou passando por cada tese defensiva. Neste momento, principalmente, muitas vezes, é onde o examinador mais requer, na dosimetria também, mas aqui na análise das teses defensivas e emendácio, aonde o examinador mais requer que você demonstre o seu conteúdo jurídico. Então, muitas vezes, o que é trazido como teses defensivas são ali informativos, julgados recorrentes, entendimentos sumulados, que você não vai ter acesso à súmula, mas você precisa dispor o seu conteúdo para demonstrar que não é o caso ou que é o caso de acolhimento daquela tese defensiva. Então, você sempre tem que utilizar algumas expressões importantes, como de acordo com a doutrina majoritária, de acordo com a jurisprudência pacífica, de acordo com o entendimento sumulado, de acordo com decisão recorrente dos tribunais superiores. Verdade. E aí coloca o conteúdo jurídico para demonstrar. Tem que manifestar o conhecimento, né, pelo menos. Isso, você tem que pensar que você tem que impressionar o examinador também. Não basta muitas vezes você colocar uma alegação jurídica, mas não dizer de onde ela vem. Né? Você disse ali que não é possível aplicar o princípio da insignificância no tráfico de drogas. Mas quem que fala isso? É a doutrina majoritária? Mas a jurisprudência já decidiu isso também? Você já viu algum informativo sobre isso? Tem algum entendimento sumulado que já diga isso? Então, você já coloca ali na sua prova, demonstrando para o examinador que você sabe, que você tem aquele conhecimento, que você tem o conteúdo jurídico, que você está atualizado com a jurisprudência. Então, você dispõe ali de uma forma bem expressa para impressionar o examinador mesmo. Né? Então, você tem que analisar todas as teses defensivas de todos os advogados, de toda a autodefesa também, de todos os réus. Você analisa tudo nesse momento do ponto 6, que é da tese defensiva. Outra questão que consta no ponto 6 é a emendatio libelli. E aí esse é um ponto que gera dúvida na nossa estruturação dos 23 pontos. Porque existem duas formas de se fazer a emendatio libelli. Pessoal, nenhuma delas é errada. Nenhuma delas é errada. Eu e o Samer, nós adotamos um determinado posicionamento porque é o nosso posicionamento, a gente acha que é melhor fazer assim. Mas a outra forma que nós encontramos em outros livros de sentença penal também não é errada. Tem gente que já no início do mérito da sentença já realiza a emendatio libelli, que é, pessoal, aquela correção de ofício do 383, para depois passar a dispor sobre a materialidade, autoria, teses defensivas. Nós compreendemos que o momento adequado para se realizar a emendatio libelli é depois das teses defensivas, porque pode ser que essa correção da capitulação venha requerida por alguma das partes. O próprio Ministério Público já manifestou isso, a defesa pediu essa correção, já manifestou que era outro crime, a defesa pediu a desclassificação, porque a desclassificação é uma das formas de emendatio libelli, porque aí se vier na forma de uma tese, principalmente defensiva, que muitas vezes é o caso, você vai fazer o quê? Acolher a tese defensiva. Não é o caso de emendatio libelli, porque a emendatio libelli ela pressupõe uma conduta de ofício do magistrado. Então, por isso que nós compreendemos, nós entendemos que primeiro eu falo das teses defensivas e depois eu vejo se é o caso da emendatio libelli e aí eu faço eventual correção de ofício aplicando o 383. Então, eu poderia... O que a gente encontra? Por exemplo, em uma prova recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós tivemos um caso de emendatio libelli. Só para exemplificar, pessoal. Era um caso de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e veio capitulado o delito do artigo 244B do ECA,
que é o delito de corrupção de menores, porque aquele tráfico de drogas foi praticado envolvendo menor de idade. Mas qual era o peguinha da prova? Nós temos entendimento reiterado já pelo STJ que envolver menor na prática do tráfico de drogas e da associação é uma causa de aumento do artigo 40. Então, não é o crime específico da corrupção de menores do 244B, e sim o próprio tráfico com a causa de aumento. A associação para o tráfico com a causa de aumento. Com a causa de aumento. Então, se eu tenho esta hipótese na minha prova ou num exercício, eu vou abrir lá do crime de tráfico de drogas. Eu vou fazer a materialidade, a autoria, vou fazer lá as teses defensivas. No momento da emendácio libelli, eu vou fazer uma correção para demonstrar que não existe crime autônomo de corrupção de menores, e sim uma causa de aumento no tráfico de drogas. Então, eu vou fazer essa correção de ofício no tráfico de drogas, neste momento do ponto 6 da minha estruturação da sentença penal. É um exemplo que caiu recente nas últimas provas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ok? Então, por isso que a gente compreende que a emendácio vem nesse momento. Se você fizer num primeiro momento, se você que está assistindo já faz assim na prática, o juiz que você assessora gosta de colocar a emendácio como um primeiro ponto da sentença, não tem problema nenhum. Não tem problema, não é errado. Apenas a nossa didática se refere a emendácio no ponto de número 6. Entendeu? Muito interessante essa didática, muito. Essa metodologia, eu acho que ela até impede futuras correções em tribunais, né? Eu acho muito interessante essa metodologia. É até uma forma do próprio magistrado se defender, né? Achei muito interessante isso. Sim. E aí, avançando, nós vamos para o ponto 7, né? E aí, só estruturando a nossa sentença, lembra do José, o João, o José, o tráfico e a associação para o tráfico. Então, eu abri lá, do crime de tráfico, eu fiz a materialidade, a autoria, tese defensivas, emendácio e todas as circunstâncias do tráfico, que é o que nós vamos ver agora. Quando eu termino a análise do tráfico, pessoal, eu abro a análise da associação para o tráfico e faço o mesmo roteiro, do ponto 4 até o ponto 7. Então, materialidade, autoria, tese defensivas e emendácio e as circunstâncias referentes, que é o que nós vamos comentar agora. Então, veja, a estruturação do mérito da minha sentença, ela não é aberta por réu. Eu posso ter 8 réus que praticaram um roubo em concurso de 8 réus. Eu não vou abrir do réu A, do réu B, do réu C, não, eu vou abrir uma vez só, do crime de roubo. No momento da autoria que eu tenho que me preocupar com cada um desses 8 réus para ver se eles estão envolvidos no roubo ou se eu vou absolver algum desses 8 réus mencionados na denúncia. Então, eu sempre me preocupo com o direito penal do fato e não o direito penal do autor nesse momento. E aí o ponto 7, para a gente terminar aqui o nosso mérito e conseguir conversar um pouquinho sobre o resto da sentença, porque o tempo está passando muito rápido. No ponto 7, eu tenho lá a menção às circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição, causa de aumento. Aí a pergunta que eu mais recebo é, mas professora, isso é matéria de dosimetria. Por que eu tenho que falar aqui no mérito? E eu já vou falar lá na dosimetria. Mas calma, é porque aqui você vai explicar a circunstância. Lá você só vai aplicá-la. Só vai fazer a conta na dosimetria. Então, se eu tenho, por exemplo, a tentativa como uma causa de diminuição. Neste momento, vamos supor que não era um tráfico, era um roubo tentado. Nesse momento, eu vou ter que falar. O roubo foi praticado na forma tentada, de acordo com o iter criminis, qual é a fração, né? Chegou perto da consumação ou não? Qual a fração que eu vou aplicar de redução nessa tentativa? Porque eu vou ter que explicar, eu vou ter que fundamentar o porquê que eu estou adotando aquela fração, senão eu tenho que adotar a fração mais benéfica para o réu, que é a fração que mais diminua a pena dele na terceira fase. Então, aqui eu tenho que explicar isso. Lá na terceira fase da dosimetria, eu só vou aplicar a fração que eu expliquei. Então, vamos supor que aqui eu cheguei à conclusão que no caminho do iter criminis eu vou diminuir 1/3 nesta terceira fase pela tentativa. Então, lá no momento da dosimetria, eu só vou aplicar 1/3, porque eu já expliquei tudo no meu mérito. Ah, o réu é reincidente. Então, nesse ponto 7, eu vou explicar o porquê que ele é reincidente. Olha, ele é reincidente porque na folha dele tem lá uma anotação, que é um fato anterior, com condenação anterior, trânsito em julgado anterior, que ainda está dentro do período depurador. Então, nos termos do 64 e 65, ele é considerado reincidente. Eu expliquei aonde está a reincidência dele.
Lá na segunda fase da dosimetria, eu só vou falar, o réu é reincidente. E vou fazer o cálculo na segunda fase da dosimetria. Então, nesse ponto 7, logo após eu falar materialidade, autoria, tese defensiva e emendaço, eu vou dispor, eu vou explicar essas circunstâncias, principalmente da segunda e da terceira fase da dosimetria, que são circunstâncias que envolvem uma explicação maior. Porque isso são causas de aumento, causas de diminuição, atenuantes e agravantes. Eu já explico aqui, para na dosimetria apenas aplicar. E aí eu termino o mérito. E aí eu faço alguns fechamentos, né, que nós temos, que aí são fechamentos padrões, você não precisa utilizar exatamente a mesma expressão ou modelo de frase que a gente utiliza, mas a intenção é você falar ali que o acusado é imputável, não tem nenhuma excludente, que a prova é certa, a prova é segura, não deixa dúvidas que ele vai ser condenado por aqueles delitos, e aí nós vamos para o dispositivo da sentença. E aí no ponto 10 nós temos o dispositivo, no ponto 11 nós temos a dosimetria. Aqui nós fizemos o ponto 10 e o ponto 11 da forma clássica, mas é preciso a gente esclarecer também que tem alguns magistrados, tem alguns tribunais, tem alguns concursos que invertem essa lógica, que primeiro fazem a dosimetria da pena e depois vem o dispositivo. Essa forma existe. A forma mais clássica que a gente vê na prática e que cai em 90% dos concursos, porque basicamente o mais diferente aí é o TJ de São Paulo, que ainda gosta de fazer essa inversão. Então, primeiro a gente fazer o dispositivo da sentença. Então, eu terminei o mérito, eu já faço o dispositivo e depois eu faço a dosimetria com todas as providências da sentença. Então, essa é a forma mais clássica, então é essa a forma que eu vou explicar. No dispositivo, o que acontece? Ele tem que representar muito bem o que estava na minha fundamentação da sentença. Então, se lá na fundamentação eu extingui a punibilidade, aqui eu tenho que declarar extinta a punibilidade por aquele motivo. Se lá na fundamentação eu declarei uma nulidade por uma citação inválida, neste momento eu tenho que declarar a nulidade quanto ao réu tal, por conta do reconhecimento da preliminar tal, e fazer o reconhecimento lá com base no capítulo de nulidades do processo penal. Ah, eu absolvi no meu mérito. Então aqui eu tenho que colocar, absolvo o réu tal, do crime tal, e digo lá no 386 do Código de Processo Penal qual é o motivo da absolvição. Porque eu tenho vários incisos e a gente sabe que aqueles incisos possuem repercussão na esfera civil, quanto à indenização por danos causados pelo crime ou não. Então eu tenho que indicar o dispositivo do 386, quando eu vou ali fazer a absolvição. E eventuais condenações também. Então, o meu dispositivo ele é o mais completo possível. Então, como que eu vou colocar, geralmente? Vamos dar um exemplo. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, e geralmente vai ser parcialmente procedente, pelo menos em prova de concurso, porque ele não vai te dar uma capitulação certinha, uma prova certinha que apenas vai se confirmar na sua sentença. Não, você vai mudar alguma coisa, vai absolver alguém, vai fazer uma emendaço, vai tirar alguma coisa, então provavelmente vai ser parcialmente procedente. Aqui na sentença penal a gente não fala em pedido, a gente fala em pedido lá na sentença civil. Então aqui a gente fala parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado que está deduzida na denúncia ou na queixa-crime. Então, eu tenho uma pretensão punitiva que aquele órgão, vamos botar aí o Ministério Público, que é o titular da ação penal pela Constituição, deduziu na denúncia, que é a peça inicial acusatória, e eu estou julgando de acordo com aquela denúncia. Então, uma pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para. E aí eu vejo o que eu vou fazer. Declarar a extinta punibilidade, absolver, condenar, e aí eu coloco tudo na forma mais completa possível no meu dispositivo, colocando todos os artigos daquele tipo penal, as causas de aumento, concurso de crimes, concurso material, concurso formal. Eu tenho que colocar ali tudo da forma mais completa, bem completa mesmo no dispositivo da minha sentença. E aí agora a gente avança para a dosimetria da pena, né? E aí sim, na dosimetria eu mudo a minha chave, porque agora eu tenho o princípio da individualização da pena. Então, agora sim eu considero por réu. Agora eu considero por réu. Então, se eu tenho o João e o José, o crime de tráfico e associação para o tráfico, eu vou abrir agora do réu João.
E aí eu vou fazer a dosimetria dele. Ah, ele foi condenado no tráfico e na associação para o tráfico, então, do réu João, primeiro eu vou dosar o tráfico de drogas. Quando eu terminar a dosimetria do tráfico, eu vou ali dosar a associação para o tráfico. E depois fazer o concurso de crimes e somar as penas do tráfico e da associação, porque é concurso material no tráfico e na associação para o tráfico. Ah, terminei a dosimetria do João, aí agora sim eu passo para o José. A mesma estruturação. Do réu José, abro o delito de tráfico de drogas, faço as 3 fases da dosimetria, abro a associação para o tráfico, faço as 3 fases da dosimetria, faço o concurso de crimes, que é o material, somando a pena do tráfico com a da associação para o tráfico, e cheguei na pena total desse réu José. E aí depois eu passo para as providências a partir do artigo 12, que aí vem a detração, regime inicial de cumprimento de pena e etc. Né? Então, nesta dosimetria, eu sempre penso no critério trifásico, disposto no artigo 68 do Código Penal, e eu penso no réu, porque eu tenho a individualização da pena. Né? Então, o ideal é fazer dessa forma. Na prática, a gente consegue fazer assim, assessorando o juiz, fazendo no gabinete, a gente faz assim? Faz. Até porque a gente já tem ali a estruturação das fases da dosimetria, a gente copia e cola e vai fazendo as adequações de acordo com cada circunstância de cada réu. Mas na prova de concurso a gente não tem esse tempo. Então, na prova de concurso, aí vai depender. Quando você chegar nesse momento da dosimetria, vai depender do tempo de prova que você ainda tem, da quantidade de linhas que você ainda tem, e aí pode ser que você precise se valer de alguns métodos de redução dessa dosimetria para conseguir terminar a sentença penal. Não é o ideal. O ideal é abrir por réu e dentro de cada réu abrir cada crime. Não teve como, divida pelo menos por réu. Abre o réu João, faz ali a dosimetria do tráfico e da associação para o tráfico em conjunto, mas lembre-se de somar ao final para ver qual é a pena total dele. Foi para o José? Faz a dosimetria em conjunto, mas não esqueça de somar as penas dele para no final chegar na pena total do José. Então isso é possível para concurso, mas na prática a gente tem que fazer tudo certinho, porque a gente tem tempo para fazer quando a gente está fazendo uma sentença ali no gabinete, né? Mas a gente tem esses métodos de redução. E aí, eu vou, se sobrar tempo, eu vou voltar um pouco na dosimetria, mas só para terminar efetivamente os 23 pontos, né? Porque aí nós estamos no ponto 11, que é a dosimetria em si. Mas quando eu termino essa dosimetria, por exemplo, que eu terminei de dosar a pena do João e terminei de dosar a pena do José, eu vou passar para as providências. Então, o ponto 12 é eu fazer aquela detração. O tempo de prisão provisória sendo detraído, né, do tempo que ele foi condenado. Então, de acordo com o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. No ponto 13, eu vou fixar o regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração o artigo 33 do Código Penal. Então, eu tenho que fixar o regime de início de pena do João e o regime de início de pena do José. Pode ser o mesmo? Pode. E aí eu posso falar, fixo para ambos os réus o regime fechado, por exemplo. No ponto 14, eu tenho o valor do dia multa. Porque durante a dosimetria, para aqueles crimes que possuem a pena de multa também, e o tráfico de drogas e associação para o tráfico possuem, da forma cumulada, a pena privativa de liberdade com a pena de multa, eu preciso dosar essa pena de multa. Existem 2 formas de dosar a pena de multa, o quantitativo da pena de multa. Eu posso ir fazendo as 3 fases dela junto com a pena privativa de liberdade, e tem doutrinadores que entendem que você pode só no final já dar o valor do dia, já pode dar o quantitativo de dia multa, fazendo uma proporção com aquela pena definitiva aplicada na pena privativa de liberdade. Nenhuma das 2 formas é errada, deveria inclusive dar o mesmo valor de dia multa, o quantitativo, perdão, de dia multa, seja você dosando cada fase, seja você chegando ao final e dizendo qual é o quantitativo final. O ideal é você fazer em cada fase, para você não correr o risco de esquecer a quantidade de dia multa. Então, o ideal é fazer realmente cada uma das fases junto com a pena privativa de liberdade.
E aí, no ponto 14, então, é só o valor do dia multa, que eu tenho lá no artigo 49 e artigo 60 do Código Penal. No ponto 15, eu vou analisar o artigo 44 do Código Penal e ver se o João e se o José fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se não tiver feita a substituição, eu passo para o ponto 16 e verifico se é caso de suspender condicionalmente a pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. No ponto 17, eu tenho a indenização mínima à vítima, então o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Lembrando que os tribunais superiores exigem que haja pedido na inicial acusatória quanto a isso, para ter um efetivo contraditório ao longo da instrução, para que assim o juiz possa, com base naquele pedido constante na denúncia ou na queixa, fixar um valor de indenização mínima, ou seja, é uma indenização cível fixada dentro da sentença penal, mas não há problema nenhum pela sistemática. No ponto 18, eu tenho a prisão preventiva, do artigo 387, parágrafo 1º. Então, para aquele réu que permaneceu preso durante o processo, o juiz precisa dizer o porquê vai continuar mantendo ele preso, se for o caso. Pode ser totalmente incompatível, pode ser que o juiz tenha fixado um regime aberto, pode ser que o juiz tenha substituído a pena por restritiva de direitos, pode ser que o juiz tenha suspendido condicionalmente a pena dele, formas que incompatibilizam totalmente a manutenção da prisão preventiva. Mas se for o caso de manutenção, ela deve ser fundamentada exatamente nesse ponto 18, ou então você vai revogar a prisão. No ponto 19, nós temos a condenação em custas, de acordo com o artigo 804. No ponto 20, se eu tiver algum efeito da condenação de acordo com o artigo 92 do Código Penal, ou alguma arma para tomar providência de acordo com o Estatuto do Desarmamento, alguma droga para tomar providência de acordo com a Lei de Drogas, eu tenho que falar aqui nesse momento. Ponto 21, eu comunico a vítima, se houver uma vítima determinada. Nesse meu caso do tráfico não tinha, então eu não precisaria comunicar vítima alguma, é só se houver uma vítima, exemplo, no roubo tem uma vítima determinada. Eu preciso comunicar aquela vítima a respeito da sentença, porque isso está previsto no 201, parágrafo 2º do CPP. No ponto 22, eu tenho as providências após o julgamento, que após o trânsito em julgado, que é intimar para o pagamento de multa, se houver condenação na pena de multa, oficiar para o TRE para suspensão dos direitos políticos, oficiar para o Instituto de Identificação para que fique registrado no prontuário dele, na folha dele, aquela condenação definitiva, e expedir a guia definitiva de execução penal. Nós sabemos que desde novembro de 2019 não é mais possível a execução provisória da pena, com exceção do 492 do Código de Processo Penal, que é uma hipótese de júri na segunda fase, que não tem como cair numa prova de concurso público. E no ponto 23, publique-se, registre-se, intimem-se, local e data, juiz de direito substituto. E isso foi o que deu para falar. Olha aqui. E assim, tem muita coisa pra gente conversar, né, Paulo? Assim, eu tô tentando aqui resumir uma sentença penal em 40 minutos. É como se fosse isso. Eu fico aqui mais admirado ainda, porque lançamos esse desafio, você conseguiu resumir o livro. Achei que não daria, até porque eu tenho que já encerrar a live, porque eu tenho um compromisso. Mas assim, eu queria que você deixasse um recadinho final aí para o pessoal. Quero te agradecer muito mais uma vez. Quero só reforçar que o sorteio do livro vai ser amanhã de manhã, então quem não curtiu a foto pode curtir. E manda seu recado final aí. Muito, muito obrigado. Sigam a professora Lorena, que é prof.lorena.ocampos, o Instagram dela, muito perfeito para quem gosta de processo penal. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Que show de live. É lógico que eu vou deixar gravado, até para mim também, que eu quero ver essa live várias vezes, porque foi perfeita. Parabéns, professora. Então, Paulo, vou te agradecer novamente o convite. Depois que a gente acabou decidindo o tema dos 23 pontos da sentença penal, eu já sabia que não ia dar para a gente conversar sobre efetivamente tudo, mas pelo menos para a gente trazer um ponto norte aqui
dos 23 pontos. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida e queira trocar uma ideia comigo no meu Instagram, não tem problema nenhum, a gente pode continuar conversando. Parece muito, mas quando você se acostuma com os 23 pontos, fica fácil de você fazer uma sentença penal, Isso. porque a estruturação e as providências finais do 12 até o 23, elas se repetem em qualquer sentença penal. Então, quando você se acostuma, fica ali mais prazeroso, mais fácil de você redigir uma sentença. O que fica mais difícil mesmo é o mérito dela. Você acaba não se preocupando Isso. com a técnica em si, e sim com o conteúdo do porquê vou condenar, porquê vou absolver, porquê vou aplicar determinada circunstância. Então, mas quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Finalizando, porque o Paulo tem horário. Paulo, muito obrigada novamente pelo convite. Pessoal, para quem quiser conversar, eu estou à disposição. Bons estudos Valeu, para professora. todo mundo. Obrigada, Paula. A gente se fala e qualquer coisa é só me chamar de novo, viu? Tá, tem gente pedindo pra você continuar no seu Instagram aí é com você. Muito obrigado, viu? Tá. Valeu Tchau, mesmo. tchau. Até mais, Tchauzinho. com Deus, tchau. Até.